Aula de matemática. É, só fazer tudo. Quem fizer tudo merece 10, né? Vocês perceberam que hoje é um dia muito bonitinho? Hoje é um dia cabalístico. Tem mês 23, né? Ó, às 23 horas, 23 minutos e 23 segundos de hoje, vai acontecer alguma parada sinistra. 23 horas. Ou então, às 23 horas, 3 minutos e 23 segundos de hoje, vai acontecer alguma coisa. Anota aí, povo. Charles Richter e Benno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10 com a possibilidade de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local MS de um terremoto que é utilizado para descrevê-lo. Descrição: pequeno, ligeiro, moderado, grande, extremo. Magnitude de 0 a 3,9, de 4 a 4,9 e maior que 10. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula. Então, pessoal, o que vocês precisam começar a aprender? A organizar o texto. Então, você está falando que a fórmula é tal, qual é a primeira coisa que você vai fazer no caderno? Escreve a fórmula então. MS igual 3,3 mais log de A vezes F. Então, estou lendo aqui e escrevendo. A representa a amplitude máxima da onda. Então, A, amplitude máxima da onda. É que da onda do sismógrafo. A amplitude da onda máxima do sismógrafo. Ó, registrada por um sismógrafo em micrômetro. F representa a frequência da onda em Hertz. Então F é a frequência da onda em Hertz. HZ. E isso aqui é um micrômetro. Certo? Beleza, aí ele está falando que ocorreu um terremoto de amplitude máxima de 2000 micrômetros e a frequência de 0,2 Hz. Utilize 0,3 para log de 2. Então, também temos aqui log de 2 aproximadamente 0,3. Você vai usar essa informação. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como ABCDE, pequeno, ligeiro, moderado, grande e extremo. Muito bem. Então, vocês sabem o que significa amplitude máxima da onda no sismógrafo? Então olha para cá, imagina que está o sismógrafo aqui, ó, certo? Não tem terremoto nenhum, então ele vai ter um negócio parecido com isso aqui. Aí de repente teve um terremoto, aí ele faz isso aqui, ó, certo? O que é a amplitude? A amplitude é esse tamanho aqui, ó. Isso aqui é a amplitude. Certo? Vocês acham que quanto maior a amplitude vai ser o quê? Mais forte vai ser o terremoto. Maior vai ser o quê? A magnitude.
Certo? Se você aumentar a amplitude, o log vai aumentar e vai aumentar a magnitude do terremoto. Beleza? O que vocês acham que é frequência da onda? É o intervalo de tempo entre cada onda. É o intervalo de ondas que acontece num determinado intervalo de tempo. Então suponha que daqui até aqui seja 1 segundo. Como é que fica o gráfico se eu aumento a frequência? Ele vai ficar mais juntinho aqui, ó. Com essas ondas brancas aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 picos. Certo? O que seria aumentar a frequência? Eu teria mais picos em 1 segundo. Deu para entender o que é a frequência? Seria isso aqui, ó. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aumentei a frequência. E eu mantive a amplitude. Deu para entender? Então, se aumenta a frequência, qual a conclusão que você chega? O que está acontecendo lá no terremoto? Ele é maior ou menor? Ele vai ser maior. Aumenta a frequência, vai aumentar o logaritmo, vai aumentar a magnitude. Que faz sentido, certo? Você tem um tremor muito forte, muito rápido, vai ter uma destruição maior. Certo? Então essas duas variáveis aí estão influenciando na magnitude do terremoto. Beleza? Ótimo. Então, entendido isso, ele te fornece 2000 como amplitude e fornece 0,2 como hertz, frequência. Se você olhar na forma, tem exatamente a amplitude e a frequência. Olha que beleza. Amplitude máxima da onda. Então, como é que você vai resolver isso? A pergunta é: o terremoto pode ser descrito como? Vai depender do quê? Vai depender da magnitude, certo? Então fala, como é que vai fazer a conta? MS igual a 3,30 ou 3,3, que é a mesma coisa, certo? Mais log de 2000 vezes 0,2. Pronto, daqui para baixo vocês podem tentar fazer. Magnitude S é igual a 3,3 mais log de 400. O 400, você precisa sacar que o 4 tem a ver com 2 ao quadrado. E o 100 tem a ver com 10 ao quadrado. Deu para entender? Nós sempre vamos usar aquelas propriedades, logaritmo de x vezes y, igual a log de x mais log de y. Deixa eu por isso. Já? Não, bom, então vai ficar 3,3 mais log de 2 ao quadrado, certo? Que é o 4, mais log de 100, que é 10 ao quadrado. Vou botar 10 ao quadrado. Então vai ficar 3,3 mais. E agora, o que eu faço? Qual é a propriedade? A propriedade da potência, né? X elevado a n vai ser o quê? N vezes log de x, certo? Então, aqui eu posso aplicar a segunda propriedade? Pode, esse 2 aqui vai ficar 2 vezes log de 2. Ah! Certo? Pode fazer direto. Eu estou explicando aqui para ele.
Sem botar o 2 elevado a 2 só abaixar zero. Eu acho que no início é bom você fazer tudo. Depois que você não tiver segurança, você faz direto. Tá. Quanto que é 10, log de 10 ao quadrado? Quanto que é log de 10 ao quadrado? 2 log de 10. 2 log de 10. Quanto que é log de 10? Quanto é log de 10? 1. Então vai ficar 3,3 mais 2 vezes 0,3 mais 2. Agora você faz o cálculo. Então vai ficar, vou juntar o 3 com o 2, vai dar 5,3 mais 0,6, ou seja, 5,9. Aí você vai nas alternativas, tá assim, ó. Qual alternativa que vocês acham que é? Esse valor aqui ia dar e alternativa. Olha, cara. Quebrando ela, a magia. Porque tá assim, né? 5 menor que ms, menor ou igual a 5,9. Atenção, qual a diferença entre esse símbolo? Qual a diferença entre esse símbolo menor e esse símbolo menor igual? Tem aquele negócio de relação que tá. Significa que o ms ele vai de 5, não incluindo 5, até 5,9, incluindo 5,9. O ms, ó, se a magnitude vai de 5, não incluindo 5, e vai até 5,9, incluindo 5,9. Deu para entender? Então, se o resultado deu 5,9, ele está nessa faixa aqui. Então, alternativa C. Moderado. Ok? Aqui o 5 está incluído. Por que não incluiu? Está incluído? O 5 ele não incluiu por quê, pessoal? O 5 ele incluiu por quê? Ah, tá. Tudo bem. Quando tiver esse símbolo, inclui. Esse símbolo significa menor ou igual. Tá? Se não tivesse esse negocinho embaixo, seria só menor. Deu para entender, pessoal? Quando tem o símbolozinho embaixo, menor ou igual. Vou ler com vocês. Vou fazer passo a passo. Para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças. É um bicho maior. Enem 2019, primeira aplicação. A hidrangia macrófila, sei lá, é uma planta com flor azul ou cor de rosa. Essas questões, o problema não é resolver. O problema é entender o que ela está se pedindo. Mas a aula é você entender o que está se pedindo. Mas a aula é essa. Entendeu? Fazer essas contas aqui é a parte mais fácil. A aula é entender um texto virar matemática, entendeu? Então vamos lá. Essa planta ela é azul ou cor de rosa, dependendo do pH do solo. Obrigado. Em solo ácido, ou seja, o pH menor que 7, a flor é azul. Enquanto que no solo alcalino, ou seja, maior que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrangia cor-de-rosa, mais valorizada comercialmente numa determinada região, seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Então escreve pH é maior que 7, pH é menor inferior a 8.
O sinalzinho de mais. Sabe-se que pH é igual a menos log. pH é igual a menos log de x. E pH é maior que 7. Sendo... Eu só estou lendo aqui, pessoal. Sabe-se que pH é menos log de x, em que x é a concentração de íons de hidrogênio. Para produzir a hidrângea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma. Então, ele diz o seguinte, que o pH tem que ser maior que 7 e inferior a 8, certo? Como é que eu transformo inferior a numa expressão matemática? pH menor que 8. Então, vamos colocar o 7 e 8 aqui na reta, só para a gente ter ideia do que significa isso. Se o pH estiver entre 7 e 8, certo? Se tiver o pH entre 7 e 8, a gente tem o quê? Um negócio cor-de-rosa. A flor cor-de-rosa. Beleza? Deu para entender isso? Ok? Então, você precisa montar duas equações aqui. Com pH menor que 8 e com pH maior que 7. Certo? E ele já te deu o que é o pH. Então, como é que vocês acham que eu vou montar a primeira equação? Ó, menos log de x é você vai fazer menor que 8. Tudo bem? E aí fica log de x Então, maior que menos 8 vezes menos o log de x tem que ser menor que 8. Ó, o que está em branco é só texto. Então eu transformei pH inferior a 8 em pH menor que 8. Ele te deu a fórmula do pH, menos log de x. Eu substituí log de x aqui. Aí passa o sinal de menos do outro lado. Então, as contas é daqui para baixo. A montagem do problema, texto, etc. é até aqui. Certo? Muito bem. Aí, ó. Agora vocês precisam entender o seguinte. Quando a gente multiplica por menos 1 uma desigualdade, o que acontece com o sinal? Eu vou ter que multiplicar por menos 1 aqui, certo? Vai ter que passar o sinal de menos do outro lado e o sinal ali vai ficar log de x maior do que menos 8. Aqui, ó. Tá negativo. A incógnita está aqui, então eu tenho que transformar em positivo. Por isso que eu estou multiplicando por menos 1. Então, quando eu multiplicar uma desigualdade por menos 1, 3 coisas têm que acontecer. Tem que mudar o sinal de 3 coisas. Mudar o sinal ali vai ficar. Então aqui vai ficar menos o log, vai ficar mais o log. Menor vai virar maior. E o 8 vai virar menos 8. Por que vira maior? Olha aqui. Vocês concordam que o 2 é menor que o 3? 2 é menor que o 3. Multiplica por menos 1. Se você multiplicar por menos 1, menos 2 é menor que menos 3? Falso. Menos 2 está aqui, menos 3 está aqui. O 0 está aqui. Então, quem é menor? Menos 3 é menor, então você tem que trocar aqui, ó. Menos 2 é maior que menos 3. Menos 2 é maior que menos 3. Deu para entender? Então, quando tiver uma desigualdade, troca o sinal todo mundo. Por isso que aqui trocou o sinal também. Ok? Muito bem. Agora eu vou aplicar a definição de logaritmo aqui, ó. Quem é a base? A base é 10. Então vai ficar 10 elevado a menos 8. X vai ser maior que 10 a menos 8. Chegamos em uma condição. Só com essa daqui já dá para observar as alternativas e matar o problema. Mas vamos fazer a segunda parte para ficar completo.
Qual que é a segunda parte? A segunda parte é essa daqui, ó. pH maior que 7. Vocês querem tentar fazer sozinhos essa daqui? É a mesma coisa que eu fiz para menor que 8. Tenta fazer sozinho essa daqui, vai. Mesma coisa, vai ficar menos log de x maior que 7, vai. Faça sozinho essa daqui. Não, espera. Faz aí, depois me fala qual é a resposta. Espera aí, Eduardo, deixa o pessoal fazer. Vai dar a mesma coisa que o outro, só que vai dar. Vai, cadê? Tenta fazer aquele lá sozinho. Aí vai multiplicar isso, explica aí pra gente. Menos 1 do lado. Eu sou artista, não sei. Não, velho, já faz aí. Não, porque eu caderno tá pesado. Cadê o seu caderno? Faz um caderno que melhora. Menos 7, né? Menor que menos 7. Escreve. Vai, mas escreve que é melhor. Pessoal, escrevam. Maior que 7. Vai fazer aquilo que eu fiz ali. Vai ficar melhor. Mariana, escreva, Mariana. Não é você. É só fazer a mesma coisa, vai dar 10 Log de x. Para de olhar. Continua. Isso. Qual alternativa é a correta? E o sinal? Que sinal que é? Maior ou menor? O que é? Posso fazer, professor? Qual o sinal? Você não escreveu o sinal. Qual o sinal que vai ter? Não, maior ou menor? Então escreve aí. Vai, Eduardo, vai fazer. Vai quebrar do vidro, você tem que estar entorcido agora. Vou tirar. Pode fazer a média difícil. Vai mostrar inchado? Mas vocês conseguiram fazer a 5? Mostrar inchado. Eu acho que é mais fácil fazer a 2 da média difícil primeiro. Já que nem fez, Jorge. Tá vendo? Eu acabei de fazer isso, logo não. Quando que ele não tá Vou viajando? fazer aqui. Opa! Que isso? Eu não tô jogando não, Bota Eduardo. logo mais mais lá. Tô falando que você é um ótimo Vamos, moço. Gu! Do outro lado também. Tirou onda. Não, calma, agora eu esqueci. Caiu bem. X é maior. Não, X maior. É só olhar do outro lado. Qual é a pergunta? X é maior. Não, vai. X maior que 10 é A menor. pergunta é Que isso? o X. É menor. Mas qual é a alternativa que você vai escolher? Muito bem. Calma que ainda não acabou. Qual alternativa vocês escolhem? É a alternativa que letra é. Eu. Cada escolhe Eduardo. Vocês saberiam escolher a alternativa certa? Não. Se eu fazer pensasse muito, calma aí. Ué, não adianta chegar aqui e botar a alternativa errada. Só se eu pensasse muito. Qual é a alternativa? Qual é a alternativa correta? Por quê? Eu ia matar. Atenção, quem é maior? 10 a menos 7 ou 10 a menos 8? Shopping.
tal. Quem é menor? 10 a menos 7 ou 10 a menos 8? Léo. Menor. Todo mundo concorda que 10 a menos 8 é menor que 10 a menos 7? Menos logo. Deixa eu passar. Porque tá menos É a mesma logo, coisa que menos menos 2, menos 3, lembra-se? Pergunta, o 0 está à esquerda ou está à direita? Direita. Todo mundo errou. Que isso? A sua direita. 10 a menos 8 é um número negativo? Não, a nossa direita. É, passa a nossa 10 a menos 8 é um número negativo? Não é negativo. Nossa. Então o 0 está para a esquerda. Todo mundo é entusiasta. Aí vai ter todo mundo. O que é 10 a menos 7, pessoal? Achei. É 1 sobre 10 a sétima. Ou seja, isso aqui é 0,0000001. E o que é 10 a menos 8? 0,0000001. Tem que ter 8 casas decimais para cá, tem que ter 7 casas decimais para cá. Deu para entender? Então o x tem que estar entre 10 a menos 8 e 10 a menos 7. Esse aqui é o x. É o chas. Ou seja, a concentração de íons H+, tem que estar entre 10 a menos 8 e 10 a menos 7. A alternativa qual? Letra E. Então não adianta você fazer todos esses cálculos aqui e não saber escolher a alternativa correta, né? Em 2011, um terremoto de magnitude 9 na escala Richter causou um devastador tsunami no Japão, provocando um alerta de usina nuclear de Fukushima. Em 2013, outro terremoto de magnitude 7, na mesma escala, sacudiu Sichuan, no sudoeste da China, deixando centenas de mortos e milhares de feridos. A magnitude de um terremoto é calculada por. Então, quais as coisas que eu preciso anotar? Magnitude no Japão foi 9, magnitude na China foi 7. E a fórmula da magnitude é 2/3 de log de E sobre E0. Aí está dizendo que vamos ler aqui. É a energia em quilowatt-hora liberada pelo terremoto. Então isso aqui é a energia liberada. E é 0. Tem, logo depois dos 5 tem gabarito. E0 é uma constante real. Você vê isso, você É uma constante. Aí você faz as mais fáceis e depois você Ok. Considere E1 e E2 que E1 e E2 representam as energias liberadas nos terremotos do Japão e da China, respectivamente. Então, esse energia liberada aqui, que está na parte de cima, tem E1, que vai ser do Japão, e o E2, que vai ser da China. Deu para entender até aqui? Então, só estou organizando as ideias aqui. Certo? A pergunta é, qual a relação entre E1 e E2? Qual é a relação entre Na verdade, eu acho que eu não consigo fazer isso. E1 e E2? Tá? Muito bem. Então, como é que eu posso iniciar esse problema? Olha só, ele falou que o M do Japão é 9, substitui aqui. Fica 9. M da China é 7, substitui aqui. Certo? Então, do Japão. Só que tipo, uma coisa que eu não entendi, uma coisa que eu não entendi foi que tipo, a letra E sobre E0. Aí,
O A1 do A2 é o que? Substitui no E? Então, deixa eu colocar a primeira forma e vou explicar o que acontece. Então, substitui o 9 aqui no M, certo? 9 igual a 2. Vai ficar 2 terços de log de E o quê? É 1, por que é 1? Porque é a energia no Japão, dividido por E0. Esse E0 é uma constante. No final das contas, essa constante aqui ela vai sumir. O que está variando mesmo é esse E1 e E2. Tá? Beleza. Que aí fica 20. Aí você Então, multiplica o 3 pelo 9. o que eu posso fazer aqui? Ó? O 3 está dividindo, certo? O que eu posso fazer? Multiplicar pelo 9. Passar multiplicando. 9 vezes 3. Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar 27 sobre 2. Ok? Isso daqui é 27 sobre 2. Igual a log de E1 menos E0. Igual a log de E1 sobre E0. Certo? Eu já passei. Até aqui eu só estou fazendo a aplicação. Só estou passando esses números para o lado esquerdo. Certo? Vou fazer agora da China. Como é que seria? 7 igual a 2 terços. 7, eu vou substituir no M, tá? Então vai ficar 7 igual 2 terços do logaritmo de E2, porque é da China, sobre E0. Então 3 multiplica por 7, 7 vezes 3. Esse 2 passa dividindo, dividido por 2, igual log de E2 sobre E0. Beleza? Então, se ele está querendo a relação entre E1 e E2, eu preciso isolar E1 e isolar E2. Certo? Como é que eu isolo eles? Eu vou aplicar a definição de logaritmo. Qual é a base aqui? A base é 10, correto? Então vai ficar 10 elevado a 27 sobre 2 vai ser igual a E1 sobre E0. Tudo bem, povo? Ó, então vai ficar 10 elevado a 27 sobre 2 aqui. 10 elevado a 27 sobre 2 é igual a E1 sobre E0. Não, esse é o jeito mais rápido e fácil para fazer. Eu fiz 27 sobre 2 igual a log de E1 menos E0. Log de E0 igual a log de E1 menos 27 sobre 2. Vai dar mais volta. Aqui é a mesma coisa, aqui a base é 10, então vai ficar 10 elevado a 10 elevado a 21 sobre 2 igual a E2 sobre E1. É 0. Ok? Como é que eu relaciono E1 com E2 se eles estão em equações diferentes? Hein, pessoal? Então eu posso usar o seguinte artifício. Eu posso colocar esse número dividido por esse aqui. Como é que é? Eu posso dividir este número da esquerda pelo da direita. Fazendo isso, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter que E1 sobre E0 é igual a 10 sobre 27 sobre 2. Dividido por E2 sobre E0 igual a 10 elevado a 21 sobre 2. Isso é muito mais difícil. Sabe por que não?
Porque eu vou poder simplificar o E0 aqui, ó. Então, depois que eu achei o da China e o do Japão, eu só igualei o da China e do Japão. Aqui. Calma, deixa eu terminar isso aqui. Como é que eu faço a divisão de fração? Vocês lembram? Eu conservo o primeiro, E1 sobre E0, multiplico pelo inverso do segundo. O inverso do segundo vai ser E0 sobre E2. O que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer aqui? Simplifica E0 com E0, que vai dar 1, que vai ser igual a 10 elevado a 27 sobre 10 elevado a 21 sobre 2. O que eu faço com uma fração que a base é igual? Diminui os expoentes, então vai ficar 10 elevado a 27 sobre 2 menos 21 sobre 2. Certo? Então eu tenho que E1 sobre E2 vai ser igual a quanto? 10 elevado... Quanto que é 27 menos 21? 6 sobre 2. 6 sobre 2 é 3. Ou seja, E1 é igual a... Passo o E2 multiplicando. 10 elevado a terceira é 2. Qual a alternativa que dá? C de Aí, mas o E2 não acha que coração. Por que não acha o E2 e só acha o E1? Não, é uma relação entre E1 e E2. É o que ele perguntou, qual a relação entre E1 e E2. O E1 é 1000 vezes o E2. Ah, peguei a visão. Se E1 é 1000 vezes E2, o que significa? Que a energia no Japão é 1000 vezes a energia da China. Por isso que a magnitude no Japão é 9 e da China vai ser 7. Quem que inventa esse bagulho aí? Acho que show. Não é uma invenção, é uma descoberta. Tipo, inventar o problema esse batata de atriz, não sei o que é, tem que inventar. Ah, sim, alguém inventa. O idiota do lado. Ele inventa dele, o exato. Essa aqui vai logo ensinando. Pode. Tudo começa com a seguinte pergunta: como é que você seleciona uma pessoa para a Universidade de Medicina na USP? Não tem vaga para todo mundo, pessoal. Começa assim. Se tivesse vaga para todo mundo, não teria vestibular. Certo? Então você pode ir para a Argentina, e na Argentina não tem vestibular. Você vai lá e entra na universidade. Não, assim, você faz uma prova. E aí, porque ele não pega educação pra ninguém. Mas tem pessoas que vão entrar na faculdade e vai estar num nível muito difícil do conhecimento que ela já tem. Então, o que eles fazem é oferecer um curso que varia de 3 a 4 para as pessoas que têm que ter o conhecimento para já entrar direto na faculdade. Então, mas e se as pessoas não passar nesse curso? Como assim? Não, eles não tiveram educação, todo mundo pode localizar. Então, mas e se você não passar nesse curso? Se deixa os 3 a 5%. Aí você não faz, entendeu? De qualquer maneira você tem que passar por etapas, entendeu? Mas eu acho que não é justo, porque, por exemplo, graduação, ela não tem condição de entrar, mas ela Não, com certeza é mais justo. É. Então lá eles oferecem. É mais democrático o acesso mesmo. Mas aqui no Brasil, infelizmente, não é. Então, a gente precisa também saber fazer isso, certo? Em setembro de 1987, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio 137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população.
A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do césio-137 é de 30 anos. E a quantidade restante de massa de um material radioativo após T anos é calculado pela expressão, onde A é a massa inicial e K é uma constante negativa. Considero 0,3 para log de 2. Qual é o tempo necessário para que uma quantidade de massa de césio-137 se reduza a 10% da quantidade inicial? Então vamos anotar as informações aqui. Massa em função do tempo é igual a que multiplica 2,7 elevado a K vezes T. Tá? Onde a massa inicial, A. Massa inicial K é uma constante negativa. T é tempo em ano. E M é o quê? A meia-vida da quantidade restante. É a massa que sobra, né? Também é a massa em função do tempo. Massa em função do tempo. Ótimo. Então, o que ele quer de informação? A pergunta é: qual o tempo? Então, a pergunta é tempo. Qual o tempo necessário para que a quantidade de massa se reduza a 10% da inicial? Ou seja, a massa de T vai ser 10%. A massa de T se reduza a 10% da massa inicial. Muito bem, a primeira pergunta é a seguinte: o que vocês entendem por reduzir a 10% da massa inicial? Então, qual é a equação que eu tenho que montar? Qual é a massa, quer dizer, qual é o tempo que eu tenho que colocar aqui? Tá, depois você ganha melhor. Então, o tempo é o que você quer saber, né? Qual é o tempo que eu tenho que colocar aqui para que eu chegue em 10% da massa inicial A? Correto? Deu para entender, pessoal? Essa daqui é a equação que vai gerar toda a resolução do problema. Mas você também deu fraco e frost. Beleza? Ó, essa função aqui, quais são as variáveis? Qual é a variável dela? A variável é tempo. Então, essa daqui é uma massa inicial. Conforme o tempo vai passando, esse número aqui vai diminuindo. É isso que está dizendo dessa forma, tá? Então a pergunta é: qual é o valor de T que eu coloco aqui para ser 10% da massa inicial? Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir isso aqui. Não, é demais, né? Então, aí o que acontece? Esse T aqui vai variando.
Quanto T varia, esse número aqui vai diminuindo. Então eu preciso encontrar o valor de T que chega em 10% de A. Tá? Tudo errado, já fez uma. Então eu vou montar a equação aqui para vocês entenderem. Então, 10% de A tem que ser igual a A que multiplica 2,7 elevado a KT. Tudo bem, pessoal? Então o que eu fiz? Eu peguei o valor de MT e substituí aqui, ó. Ok? Eu quero saber qual é o tempo para virar 10% de A, então isso aqui tem que ser igual a 10% de A. Substituir aqui. Montei a equação. O que eu posso fazer agora? Eu posso simplificar o A. Ou seja, se eu dividir A dos dois lados da equação, eu simplifico o A. Significa o seguinte, que a massa não vai depender. Né? Muito bem. E agora? Agora eu tenho aqui... vou botar 1/10 é igual a 2,7 K vezes T. Simplifiquei o 10 com 100. Nós não sabemos fazer uma equação exponencial quando a gente tem bases diferentes. A gente sabe fazer, por exemplo, 2 elevado a x igual a 2 elevado a 3, certo? Onde as bases são iguais. Aí seria igual ao expoente direto. Só que, quando a base é diferente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar o logaritmo dos dois lados da equação. Agora faz do lado esquerdo e faz do lado direito. Como é que é coisa? Ela teve que ficar usando os esporte da minha mãe. Ela ficou boladora, ela desceu aqui que ficava usando os esporte dela esquisito. 2,7. Pô, muito pouco ali, eu acho. Não, mas tá suave. Não vai ser esse pouco aqui. Não, acho que melhora mais rápido. Não, acho que no início do mês já vai estar bom. Não, mano, pra você ficar muito líquido, o bagulho vai pegar esse bote e tá velho já. Esse 2,7 aí. Esse bote tá muito forte no peito. Eu acho que não pode, perde força. Acho que a gente vai ter que fazer uma outra coisa. Acho que a gente vai ter que usar uma outra coisa aqui. Olha só, o que ele falou anteriormente. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a meia-vida do Césio-137 é 30 anos. E a quantidade restante do material radioativo posso ter normal. É isso mesmo, é isso aqui que eu já tenho que usar. Meia-vida do Césio. A meia-vida do Césio é 30 anos. Como é que eu uso essa informação naquela fórmula ali? Vai ser 30, certo? Deu para entender, pessoal, o que eu estou fazendo? Ó? M de 30 vai ser igual a quanto? Vai ser a metade da massa. Deu para entender? Meia vida do Sérgio é 30 anos. O que significa isso? Que após 30 anos, a massa ficou dividida por 2. Então eu vou ter que usar essa informação aqui. Então vamos substituir ali. Vai ficar A, que multiplica 2,7 elevado a K, 30,
é igual a A sobre 2. Ó, aqui, olha para cá. Se eu colocar 30 aqui, o que vai acontecer com esse valor? Vai ser dividido por 2. Ó, a massa vai ser dividida por 2. Foi o que eu fiz aqui, ó. M30 substituir aqui 30 no lugar do T é igual a metade da massa. Tá? Então eu posso simplificar esse A com este A aqui. Aí eu tenho aqui 2,7 30K é igual a meio. Pô, mas eu vou lavar. Pera, eu esqueci, cara. Pô, não tô entendendo. Ninguém tá entendendo nada. Isso, daí você vai. Professor, a galera não deve falar. A sua turma tá perdida. Ah, cara, não faz isso não, cara. Não sei não, eu vou olhar pra ficar uma coisa que nunca veio destruído. Já sabe que essa não vai cair. Já sabemos que essa não vai cair. Vai ficar o seguinte, ó, logaritmo, se eu passar o logaritmo dos dois lados, Não, eu só ficar ligado que por eu não ter entendido, até o professor tá com dificuldade. Se o professor. não, calma, eu estou vendo o caminho mais fácil. Léo aqui tá com dificuldade. Eduardo. Imagina eu, Eduardo Guardar. Cadê lá? O aluno tem 16 anos. Professor, Aqui, Aqui. 2 a menos 1. Acertei. A gente vai ter que usar um negócio bem... é aqui ou lá? Aqui. Então, o log de 2,7 elevado a K vai ser menos 0, olha que lindo isso, povo. Ó, dividido por 30. Não tô entendendo nada. Menos 1, 0,3 dividido por 30. A gente obteve o valor de log de 2,7 elevado a K. E a gente vai usar aqui, ó. Professor, eu tô desistindo de copiar, mas nem de entender. Não, entender que existir já. Ó, pessoal, essa questão pra frente não cai, tá? Nesse nível de dificuldade eu não vou cobrar de vocês, não. Mas pra quem quiser, eu chego no valor de 2 elevado a... log de 2,7 elevado a K, e aí eu substituo aqui, ó. Isso aqui vai dar 10 a menos 1. Professor, ela é lá ou é aqui? Aqui, ó. T vezes log de 2,7 elevado a K. Então aqui vai ficar menos 1. Aqui é T. E logo isso aqui é menos 3. Cadê o moral próximo? Isso aqui é menos 1 centésimo, né? Menos 1 centésimo. Depois fica vindo. Ou seja, T igual a 100. Você me lembrou que eu botei ontem, cara. Isso eu brinco. Você nem vai. Ó, é isso mesmo, T igual a 100. É difícil. Você não me matou, Mas a solução... Aqui você entendeu? Então, dá 1 centésimo. Menos 1 centésimo. Log de 1 sobre 10 é menos 1. Aqui, ó, eu posso botar isto aqui elevado a T.
Então eu só vou cair com este t para cá. Que Deus te abençoe. E isto aqui eu substituo por menos 1 centésimo. O 100 está dividindo, passa multiplicando 100. Menos com menos vai dar mais. Tchau, tchau, meu povo. Até amanhã. Estudem bastante.